Boa noite, irmãos. Antes de ler o texto que será objeto da nossa reflexão, eu queria publicamente manifestar minha gratidão pelo honroso convite. O reverendo Joel é um amigo, por quem eu tenho um profundo respeito e admiração. E para mim é uma alegria poder estar com os irmãos numa ocasião tão especial, 26 anos. E meu desejo e oração é que o Senhor continue sustentando esta igreja, neste bairro, nessa cidade, para que os irmãos cumpram a vocação de ser luz do mundo e sal da terra. Vivemos tempos difíceis, não é? Mas uma coisa nós nunca podemos perder de vista: o Senhor reina, e a palavra de Deus nunca estará algemada, ela sempre cumprirá os seus propósitos. Então, permaneço com os olhos em Cristo, avançando, cumprindo a missão. Somos peregrinos a caminho de Sião, enquanto o Senhor permitir. Vamos continuar trabalhando pela edificação da Igreja de Cristo, que é una, santa, católica e apostólica, uma só igreja, sob o governo de um só pastor e bispo de nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Trago um abraço fraterno da Igreja Batista do Jardim Botânico. O pastor Joel já esteve conosco algumas vezes, sempre com mensagem de edificação, e hoje é uma alegria poder voltar aqui e compartilhar com os irmãos uma porção da Escritura. Portanto, peço a vocês que abram uma palavra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 8. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, Paulo foi o maior teólogo do cristianismo, o mais notável missionário cristão, o maior escritor do Novo Testamento, pelo menos um terço foi ele que escreveu. Plantou igrejas em várias partes do império, mas a principal característica do apóstolo Paulo é que ele era um pastor de almas. É impressionante porque no Novo Testamento um estudioso contou mais de 100 nomes mencionados, relacionados à figura do apóstolo Paulo. Só na carta de Paulo aos Romanos, no último capítulo, 26 pessoas são citadas nominalmente. Então, Paulo era um homem de mente arguta, um grande teólogo, mas era um pastor. E pastor não é título, pastor é dom. Ele tinha um dom de cuidar de pessoas. E das pessoas com as quais Paulo se relacionou, a mais próxima era um homem chamado Timóteo, a quem Paulo, por vezes, chamou de meu filho Timóteo. Muito próximo. E quando a gente abre as páginas do Novo Testamento, o primeiro contato de Paulo com Timóteo se deu na segunda viagem missionária, quando Paulo passa numa região onde hoje fica o sul da Turquia, região da Licaônia, passando por Derbe, Listra e Icônio, encontra ali, na perspectiva de Lucas, no livro de Atos, um discípulo chamado Timóteo. Sabemos bastante informação sobre ele, comparado a outros personagens. Sabemos o nome da sua mãe, Eunice, o nome da sua avó, Lóide, ambas judias, que criaram Timóteo, nas palavras de Paulo, nas sagradas letras desde a tenra infância. E Paulo, por variados motivos, decidiu levar consigo aquele rapaz como companheiro de suas viagens missionárias. Ele foi treinado pelo apóstolo Paulo. Bem, passados alguns anos, Paulo está na antessala da morte, na prisão Marmetina, em Roma. Há algumas semanas, quiçá alguns dias do seu martírio, quando ele resolve escrever a sua segunda carta a Timóteo e a sua última carta. Eles estão distantes geograficamente, Paulo preso, com a sentença de morte decretada pelo Imperador Romano, e Timóteo, nesse momento, é um pastor na principal cidade da Ásia Menor, Éfeso, a capital política, econômica, cultural e religiosa da Ásia Menor.
Há um intervalo entre o primeiro encontro de Paulo com Timóteo, lá no livro de Atos, para essa segunda carta. Passaram-se aproximadamente 15 anos. Timóteo está na casa dos 30 anos de idade, 35 no máximo, segundo alguns biblicistas. E Timóteo está enfrentando uma série de problemas, uma série de adversidades. A biografia de Timóteo, escrita à luz de vários cenários nas cartas que Paulo escreveu, nos ajuda a entender. Primeiro, ele era jovem, solteiro, tímido. Paulo, por vezes, escreve, olha, se Timóteo for ter com vocês, veja que ele não esteja desconfortável. Timóteo era tímido, emotivo. Paulo fala das constantes lágrimas. E era um jovem doente. Tinha sérios problemas de saúde. Paulo chega a fazer recomendações a ele. Cita até um problema de estômago que ele tinha. Então, Paulo sabia das limitações de Timóteo. Escreveu uma primeira carta e agora escreve esta última e importante carta. Um reverendo anglicano chamado reverendo Andrew Moore dizia que é preciso ler a segunda carta de Paulo a Timóteo com o coração emocionado, porque são as últimas palavras do grande apóstolo Paulo escrevendo a seu filho na fé. Tente imaginar você, Paulo escrevendo as suas últimas palavras. E o que ele escreveu a Timóteo serviu para aqueles dias e serve para nós hoje. São palavras de encorajamento. E de tudo que Paulo disse a Timóteo, que estava enfrentando problemas dentro e fora da igreja, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a igreja não é um parque de diversões, a igreja é um campo de batalha. Há problemas dentro e fora dela. E naqueles dias de perseguição, intensa perseguição, Timóteo estava enfrentando problemas fora da igreja. Éfeso era uma mega cidade à época, 250 mil habitantes, a igreja era minoritária, pequena, marginalizada, e também enfrentando problemas dentro da igreja. Alguns membros resistindo ao fato dele ser jovem, razão pela qual Paulo diz, ninguém despreza tua mocidade, não é demérito ser jovem, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, na pureza, no amor. Timóteo estava enfrentando heresias que estavam circulando naqueles dias, e Paulo então escreve duas cartas de encorajamento, e essa última, ela é muito especial. Agora, pergunta, como é que Paulo encorajou aquele pastor, aquela igreja? No capítulo 2 da segunda carta de Paulo, os primeiros 11 versículos, todo ele, essa perícope é um conjunto de encorajamentos. Se você observar e mantiver sua Bíblia aberta, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1, veja como ele começa o encorajamento a Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo sabia que Timóteo estava enfraquecido. As circunstâncias não eram fáceis, como também hoje não são. Nós estamos no meio de uma pandemia, uma crise sanitária sem precedentes, e há muitas pessoas genuinamente cristãs que estão enfraquecidas, desanimadas, pelas mais variadas razões. E a pergunta é, como a Bíblia encoraja pessoas desanimadas? Como é que a Bíblia revitaliza a fé de alguém que está abatido sob variadas circunstâncias adversas? E aqui está as recomendações de Paulo. Ele não sucumbe ao que hoje virou moda, o discurso da autoajuda, de evocar e buscar dentro de si mesmo as energias necessárias para suprimir as dificuldades. Não. O que Paulo vai dizer a Timóteo é fundamentalmente uma palavra oportuna para nós hoje, porque ele fala do Evangelho. E observe, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça, bendita e maravilhosa graça de Deus, é que nos fortalece nos momentos adversidades. E seguindo, ele vai lançar mão de 3 metáforas nessa série de encorajamentos. Primeiro ele diz a Timóteo, olha, você deve ser um soldado dedicado. Você foi arregimentado por Deus e não deve se embaraçar com os negócios da vida civil. Comporte-se como um soldado. Você está no fronte, na batalha, sob o comando do Senhor. Ele compara
a vida cristã e chama Timóteo a ser um atleta disciplinado. Nenhum atleta é coroado se não lutar segundo as normas, as regras, chamando Timóteo a manter-se íntegro, sobretudo numa cultura como aquela, paganizada, onde as balizas morais estavam todas no chão. Timóteo, você deve competir segundo as normas, como um atleta disciplinado para alcançar o prêmio da soberana vocação. E por fim ele usa a figura do agricultor paciente, chamando Timóteo à maturidade. Crianças plantam hoje e querem colher amanhã, mas você é um homem, você é um pastor, seja como um agricultor paciente e você colherá os frutos. Crescimento de igreja é metáfora biológica, não é aritmética, demanda tempo, processo, paciência. Tenha paciência, você está lidando com pessoas. Mas o verso 8, na estrutura dessa perícope, é o ápice, é o auge dessa série de encorajamentos que Paulo dá ao seu filho Timóteo. Ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E de imediato, esse verso impõe uma pergunta. Timóteo havia se esquecido de Cristo? É possível um cristão esquecer-se de Cristo? O que Paulo então pretende ao dizer, lembra-te de Jesus Cristo? Se alguém dissesse isso a você, um cristão, professo, ei, lembra-te de Jesus Cristo, o que você diria? Como é que você receberia essa palavra? Meus irmãos, a resposta a essa pergunta, por que Timóteo é exortado a lembrar-se de Cristo, é uma resposta importante, porque Timóteo é tal como eu e você. Nós somos, por natureza, pessoas que sofrem de amnésia espiritual, de esquecimentos. Percebam, na história da redenção, na história do povo da aliança, muitas vezes, Deus levantou seus profetas para chamar o povo a fazer um exercício de evocar memórias. E os símbolos do povo do pacto são memoriais. A Páscoa é memorial, a ceia é um memorial, trazendo à memória dos salvos quem Deus é e o que Ele fez em nosso favor. E a palavra que Paulo usa aqui é muito interessante, porque é o antônimo de esquecimento. Amnésia é uma palavra grega que todos sabem o significado, esquecimento. Mas a palavra que ele usa aqui é anamnese, lembrança. Ele não sofreu um apagão, mas na verdade Timóteo estava sofrendo o que nós todos estamos sujeitos a sofrer em tempos de adversidade. O enfraquecimento da memória, o embaçamento da visão diante das circunstâncias difíceis. Se eu perguntasse aos irmãos que aqui professam a fé em Jesus Cristo, Deus é soberano? Em uníssono a resposta seria sim. Deus é amor? Sim. Soberania e bondade de Deus. Dois atributos que se coadunam em plena e perfeita harmonia. No entanto, eu, você, nós todos, pressionados por circunstâncias, vivendo dias em que há mais perguntas do que respostas, problemas, crises das mais variadas, problema de saúde, problemas financeiros, emocionais, questões sinceras, honestas, por vezes a nossa memória vai sendo enfraquecida, a nossa visão embaçada e a gente se perde. E de tempos em tempos é preciso fazer isso, ativar a memória e lembrar do que nós já sabemos aqui, mas que precisa de novamente aquecer o nosso coração, aquecer as nossas afeições. E é por isso que Paulo então diz, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E esta afirmação revela pelo menos duas grandes verdades, são basilares para o cristianismo. Ainda há pouco recitamos aqui o Credo dos Apóstolos, documento precioso, resumo da nossa fé. E este texto, o verso 8 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, contém dois pilares, duas verdades gloriosas, inegociáveis sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Vejamos,
Primeiro ele diz, ressuscitado dos mortos. Lembra-te de Jesus Cristo. Ele é o ressuscitado de entre os mortos. E essa primeira proposição tem desdobramentos. Quando Paulo exortou Timóteo a recordar, a ativar a memória, a lembrar que Cristo é o ressurreto, isso de imediato nos conecta a outras verdades. A primeira delas é que ele morreu por nossos pecados. A ressurreição, antes de tudo, aponta para o fato de que ele morreu por nossos pecados. E como fiel pregador do Evangelho, Paulo pregava, ensinava esta gloriosa verdade. Àqueles que têm dificuldade com posturas e convicções mais credais, confessionais, percebam que no Novo Testamento você tem blocos, porções de credos, de verdades basilares que devemos carregar conosco. Por exemplo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versos 3 e 4, Paulo diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Vejam aqui o credo. Transmissão de conteúdo, transmissão de proposições, de verdades. Eu entreguei o que recebi. Em outras palavras, não adicionei nem subtraí. Sou mensageiro, entreguei o que recebi. No caso de Paulo, recebeu do próprio Senhor. Dos pregadores hoje, transmitindo conteúdo bíblico, escriturístico. E o que é que Paulo recebeu do Senhor? O que é que Paulo transmitiu àquela igreja? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, o método de Paulo para encorajar desanimados é trazer à memória dos desanimados, em particular de Timóteo, o fato glorioso que Cristo ressurgiu dos mortos, que uma vez morreu por nossos pecados. E na contramão da nossa cultura, da cultura vigente, o pecado é sim o nosso principal problema. E a boa notícia é que o seu principal problema foi resolvido definitivamente. Ele morreu por nossos pecados. Não há mais condenação. O máximo que a morte pode fazer é nos colocar nos braços do nosso Cristo ressurreto. Timóteo deveria pensar na morte de Cristo como a maior prova do amor de Deus e ser leal até o fim, como diz um hino, àquele que nos amou e por nós quis morrer. É interessante porque nesse vídeo que gravamos recentemente, pastor Joel e eu, falamos sobre o discurso, o espírito da igreja evangélica brasileira, muito anticatólico no seu discurso, mas uma alma, por vezes, paganizada. Isso se reverbera de outras formas, na falta de entendimento do que é o Evangelho. Quando Henry Martin, um missionário anglicano, passou por aqui, séculos atrás, há mais de 200 anos, ele ficou 15 dias na cidade de Salvador, antes de seguir viagem para o Oriente, para a Pérsia, o atual Irã. E ele, no seu diário, fez algumas anotações sobre as suas impressões do Brasil. E, entre outras coisas, ele disse que havia muitas cruzes no Brasil, uma referência aos símbolos, nas igrejas, nas repartições públicas, nos cemitérios, a cruz, que de fato é o símbolo supremo da nossa fé. Mas ele concluiu: há muitas cruzes no Brasil, mas os brasileiros não conhecem a mensagem da cruz. Passados mais de 200 anos, é impressionante como o que ele disse continua sendo tristemente verdadeiro. E o que é ainda mais triste é que boa parte das igrejas que professam a fé em Jesus Cristo não conhece a mensagem da cruz. O Evangelho não é sobre o que você faz para ser salvo. O Evangelho é essencialmente sobre o que Deus fez em Cristo para que fôssemos salvos. Nada do que façamos pode aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós. É constante, eterno, na medida certa. Ou como disse Santo Agostinho, a medida do amor de Deus é amar sem medida. E a cruz é o emblema supremo do grande amor de Deus para conosco. E Timóteo, desanimado por todas aquelas circunstâncias, deveria ser encorajado ao trazer à memória o fato: Cristo morreu por seus pecados, Timóteo.
numa prova inconteste de grande amor por você. Portanto, nunca se esqueça, você é amado, e a prova disso é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma segunda verdade, ainda baseado no fato de que Cristo é o ressurreto, é que Ele está vivo e presente no meio da sua igreja. Já parou para pensar nisso? O túmulo está vazio. Há algumas semanas nós celebramos a Páscoa, a principal festa cristã, a Páscoa, memorial da nossa redenção. De tempos em tempos, celebramos a ceia que aponta para esses fatos: a morte e a ressurreição de Cristo. No livro de Atos encontramos o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, dizendo àquela audiência, constituída de judeus: vós matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou dentre os mortos, rompendo os grilhões da morte. A pregação apostólica é fundamentalmente uma pregação que anuncia a morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o quadro. Isso deveria trazer grande encorajamento para nós nos momentos de adversidade. O nosso Senhor está vivo, está presente no meio da sua igreja. A presença de Cristo faz, de fato, toda a diferença. Alguns anos atrás aconteceu uma catástrofe no Haiti. Mais de 200 mil pessoas mortas por conta de um terremoto. Um amigo nosso visitou aquele país, uma ilha, América Central, no Caribe, e ele testemunhou coisas terríveis ali. 4 meses depois daquele cenário de horror, ainda havia o odor da morte naquele lugar. Não ficou um prédio em pé. Ele disse que certa vez, de manhã cedo, ele foi a um barracão da ONU, assistir com outros missionários, oferecer uma refeição a um grupo de pessoas, e quando ele entrou naquele salão, dezenas e dezenas de pessoas assentadas, aguardando a única refeição do dia. E de repente, de modo inimaginável, uma senhora se coloca em pé e começa a cantar um hino tradicional, conhecido, inclusive nas nossas igrejas. Um hino que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Percebam como a ressurreição infunde genuína esperança. Os dias são maus, não temos todas as respostas, não sabemos por que razão Deus permite certas coisas, mas o fato que deveria trazer ao nosso coração profundo sossego e paz é que o nosso Senhor vive, Ele reina, Ele está vivo. Quando o apóstolo João experimentou dias difíceis numa colônia penal no Egeu, na ilha de Patmos, ele teve a experiência que ele mesmo narrou no livro de Apocalipse, a visão, a experiência de ter visto o Cristo ressurreto. Imagine, glorioso, Cristo. E ele descreve assim a experiência dele: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Foram com essas palavras que Jesus encorajou o apóstolo João, desanimado naquela ilha de Patmos, preso político. Percebam, quando o vi, o caí a seus pés como morto. Ele põe a mão direita. Nossos temores são dissolvidos pela gloriosa presença do Cristo ressurreto, que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos dias de Paulo, Nero governava o Império Romano. Nos dias de João, talvez Domiciano. Mas esses homens, embora exerçam influência, embora tenham autoridade, tivessem autoridade, como tantos outros nos dias de hoje, quem de fato reina, quem de fato governa, é aquele que disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Portanto, essas verdades que já sabemos aqui, devem descer ao nosso coração e aquecê-lo. Traz profunda paz ao coração saber que nosso Cristo bendito morreu por nossos pecados, está vivo e presente, caminhando conosco, como o terceiro homem, como o quarto homem na fornalha ardente, caminhando conosco pelos vales mais sombrios, dizendo que estará conosco todos os dias. E ainda uma outra verdade relacionada à ressurreição de Cristo: Ele é Deus. O Dr. Martin Lloyd-Jones, numa série de sermões, pregações na carta aos Gálatas, na capela de Westminster, ele dizia que a prova definitiva de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo é que o próprio Deus, pelo seu Espírito, o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é uma prova da autenticidade, da eficácia do seu sacrifício por nós. Deus aceitou e o ressuscitou. Isso aponta também para a plena divindade de Jesus. Ou como disse João, o apóstolo, no Evangelho segundo João: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Portanto, a ressurreição de Cristo atesta a sua identidade. Ele é quem afirmou ser. Ele é quem os profetas disseram que Ele é, quem os apóstolos testemunharam. Ele é plenamente Deus. Atos 3, verso 15 diz: matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de quem nós somos testemunhas. E na sua carta, João diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para que reconheçamos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é plenamente divino. Está aqui uma verdade inegociável para nós cristãos, é uma marca distintiva. Há muitos, inclusive eruditos famosos, que deram enormes contribuições em variadas áreas, mas tropeçaram nesse elemento distintivo da fé cristã. Jesus Cristo não é apenas um grande mestre, ele é plenamente divino. Nos dias em que a Inglaterra estava sendo bombardeada pelo que futuramente seria chamado de liberalismo teológico, que eclode na Alemanha, e começa a perturbar as igrejas no continente europeu, e depois disso se espalha no mundo, esse debate chegou no parlamento. A igreja anglicana é uma igreja relacionada com o Estado. E no meio do debate político / teológico, entraram nessa questão, a divindade plena de Cristo. Até que um deputado, também teólogo, que conhecia com consistência a fé cristã, se levanta no meio do parlamento de Westminster e diz o seguinte: senhores, se o notável, brilhante William Shakespeare entrasse por essas portas, nós todos ficaríamos em pé. Nós iríamos prestar muitas honras a esse notável homem que estruturou a língua inglesa, o nosso grande poeta. Mas se o Senhor Jesus Cristo passar por essas portas, nós cairemos de joelho como Tomé e diremos: Rei meu e Deus meu. Cristo é plenamente divino. Fez uma defesa consistente, à luz das Escrituras e da tradição cristã, sobre a plena divindade de Cristo. Então, ouça o que eu vou dizer aos irmãos, os irmãos já sabem disso. Teu Senhor, meu Senhor, Jesus Cristo é Deus. Ele governa todas as coisas, Ele não é apenas Senhor da igreja, Ele é Senhor de todas as coisas, da criação. Não há nada em todo o universo que não se submeta ao governo de Cristo. Ele não tem rival. Ele é Senhor, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Isso traz paz no nosso coração. Homens podem fazer coisas más, o adversário de nossas almas pode tramar, arquitetar e fazer coisas perversas, mas Cristo reina sobre todas as coisas. Lutero dizia, para escândalo de alguns, que o diabo é o diabo de Deus. É como um cão, um cachorro, amarrado na coleira, preso à mesa do dono, só vai até onde o dono permitir. E o dono, o Senhor, é Cristo. De modo que mesmo num contexto como esse que estamos vivendo, de pandemia, de
perplexidade, de tristeza, de luto pela morte de pessoas queridas. Nunca podemos perder de vista. A coisa mais importante Ele fez em nosso favor, Ele morreu por nossos pecados. Ele está vivo, está presente no meio da igreja. Ele é Deus conosco, sempre estará conosco. Louvado seja o seu nome. E a segunda parte do versículo, ele diz que Jesus é o descendente de Davi. Interessante isso. Observem. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. A ressurreição de Jesus nos remete à sua divindade, e o fato dele ser descendente de Davi nos remete à sua humanidade. Daí, os dois pilares da cristologia ortodoxa. Duas naturezas em uma única pessoa. Cristo é plenamente divino e plenamente humano. O único ser que é Deus homem. Coigual e coeterno com o Pai e com o Espírito. E ao mesmo tempo, uma pessoa de carne e osso como você, como eu, como nós. Um mistério insondável, mas genuinamente verdadeiro, glorioso. No livro de Apocalipse há uma expressão que por vezes nós cantamos e recitamos sem a devida meditação. Percebam, Apocalipse 22:16 diz assim: eu sou a raiz e a geração de Davi. O que significa isso? Raiz e geração de Davi. Cristo é a raiz de Davi porque é a origem de Davi. O que Cristo disse sobre Abraão se aplica a Davi. Em um debate sobre a identidade de Cristo, os fariseus, tateando na ignorância e rebeldia dos seus corações, disseram a Jesus: fala logo abertamente se tu és o Cristo. E ele disse: eu já disse, eu sou. Mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Creiam dom. E aí, em algum momento, Cristo disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eles ficaram perplexos, injuriados. Como? Você não tem nem 50 anos? Como é que você afirma isso? Que Abraão viu o seu dia? Então Cristo disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus afirmou a sua plena divindade. Eu sou. Antes que Davi existisse, eu sou. Cristo é a raiz de Davi, a origem de Davi. Davi foi criado, Abraão foi criado, todos nós fomos criados, todos nós somos criaturas, mas Cristo é o autoexistente. Mas quando o texto diz que ele é o descendente de Davi, afirma também a geração de Davi. Cristo é, segundo a carne, filho de Abraão, filho de Davi. É assim que Mateus começa a sua genealogia. O primeiro versículo de Mateus, Evangelho segundo Mateus, o evangelho que mais cita o Antigo Testamento, diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem é Jesus? Um judeu. Filho de Abraão, filho de Davi. Portanto, Paulo está trazendo a memória de Timóteo, que também tinha uma raiz judia. Ele também era judeu. Que o Cristo, que é plenamente divino, é também plenamente humano. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, Timóteo. E quais são as implicações dessa afirmação? Primeiro, ele é plenamente humano. No prólogo de João, primeiro verso acabamos de ler, o verso 14 que encerra o prólogo, texto extraordinário. Santo Agostinho dizia que o evangelho de João é o prólogo, todo o restante é nota de rodapé sobre o prólogo. Extraordinário. O verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Palavras que apontam para nós a humanidade. Deus se fez gente. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para nós, poder de Deus. Deus assumindo a natureza humana, tomando a forma humana. Da linhagem de Davi, filho de Abraão, nascido filho de Maria, de carne e osso, Deus encarnado. Para citar mais uma vez aqui Agostinho, de tantos poemas lindos que escreveu, e tantas orações belíssimas nas confissões, ele diz assim: o Criador do universo foi feito homem
para que ele, o soberano das estrelas, pudesse mamar no seio de uma mãe, para que aquele que é o pão tivesse fome, a fonte tivesse sede, o caminho ficasse cansado na jornada, a verdade pudesse ser acusada de falso testemunho, a força pudesse ser fraca, o curador pudesse ser ferido, para que a vida pudesse morrer. Esse estado de humilhação voluntário a qual Cristo se submeteu foi um ato de amor, de misericórdia. Não foi a revelia, não foi contra a sua vontade. Ele voluntariamente decidiu vir a este mundo tomar forma humana. Com que propósito? Para que pudesse experimentar a morte em nosso lugar. Para que pudesse assumir a condenação em nosso lugar. Somos abençoados porque ele foi amaldiçoado. Somos aceitos porque ele foi abandonado naquela cruz. Percebam? Quando essas verdades começam a penetrar nossa mente e coração, os problemas não evaporam. Os problemas continuam. O cristão tem que ser realista. Vivemos no mundo pós-queda. Estamos fora do jardim. No entanto, essas verdades trazem profunda segurança. Paulo encorajava pessoas com boa teologia. Aquele que não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente consigo todas as coisas? Se o mais difícil, o mais improvável Deus fez, qual é o seu problema? Coloca-o na mesa. Apresente-o a Deus. São problemas reais. Deus não censura a nossa dor, nossa humanidade, nossas aflições. Mas, quando começamos a pensar nos problemas todos, à luz de quem é Jesus e o que Ele fez por nós, uma paz que excede todo entendimento, é posto ao nosso lado, nós somos escoltados, nossa mente e coração fica sob custódia, como diz o Salmo 23, a bondade e a misericórdia de Deus nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Uma outra verdade que a humanidade de Cristo aponta para nós é que Jesus é cheio de compaixão, ele é um homem experimentado em dores. Na carta aos Hebreus está escrito assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Esse verso é precioso porque, em outras palavras, ele está dizendo que todas as lutas pelas quais passamos, Cristo conhece, não apenas porque Ele tem todo o conhecimento, como ser divino que é, mas porque Ele as experimentou, todas elas, sem exceção. Aliás, apenas uma exceção, exceto em pecado. Alguém sabe o que é se sentir humilhado? Cristo experimentou humilhações. Alguém aqui sabe o que é se sentir abandonado? Ele experimentou abandono. Traição? Experimentou. Tristeza? Sim. A minha alma está profundamente triste até a morte, disse ele no Getsemane. Então, quais são as experiências humanas que nos assaltam o coração? O teu Senhor as experimentou. De modo que quando nos ajoelhamos e derramamos as nossas lágrimas diante de nosso Senhor, Ele está a dizer: eu sei o que você está passando. Temos um sumo sacerdote compassivo que conhece as nossas dores. Eu me recordo de um momento na história do apóstolo Paulo, um dos mais humilhantes que Paulo experimentou. No final da terceira viagem missionária, ele chega em Antioquia da Síria. Ele é orientado, recebe uma sugestão de seus amigos a não descer, a não subir a Jerusalém, porque havia um plano para prender o apóstolo Paulo. Ele diz: não, eu estou pronto, não apenas para ser preso, mas para morrer pelo Senhor. E ele vai a Jerusalém. Chega ali, ele é capturado, acusado falsamente de introduzir um grego no lugar indevido no templo. Uma multidão enfurecida quer matá-lo. E o centurião romano, então, delegado do império, é comunicado que Paulo é um cidadão romano. Paulo pede a palavra. E aquela multidão enfurecida fica em silêncio. Paulo começa a fazer a sua defesa. E eles começam a desejar a morte de Paulo, chamando-o de traidor, de inimigo. Palavras pesadas. E Paulo amava os seus compatriotas.
E então Paulo é levado para a prisão. Depois disso, é descoberta uma trama para matá-lo. Paulo é escoltado por mais de 200 homens até a capital administrativa, que é Cesareia Marítima, às margens do Mediterrâneo. Mas naquela noite em Jerusalém, no calabouço, profundamente desanimado, profundamente abatido, Lucas diz que o Senhor Jesus Cristo apareceu a Paulo. É um dos textos mais emocionantes da carta, do livro de Atos. Lucas diz simplesmente que o Senhor se apresentou a Paulo e disse: coragem, da mesma maneira que você testemunhou do meu nome aqui, você dará testemunho em Roma. Em outras palavras, não chegou o fim. Quem está no comando não é César, quem está no comando não são os judeus enfurecidos, eu estou no comando. Eu determinei o dia e a hora. Paulo então ficou tranquilo e foi a Roma, e pregou em Roma, deu testemunho do evangelho em Roma. Portanto, lembre-se disso, meus irmãos. Todas as nossas dores, sejam elas quais forem, são conhecidas do Senhor e podemos apresentá-las a Deus. Meu avô, que faleceu aos 93 anos, era um homem de muita sabedoria. Aprendemos os salmos com ele na varanda da fazenda, naqueles dias de chuva intensa, e por vezes a rede elétrica sofria um apagão, estávamos todos na varanda escura. Eu, meus irmãos, meus primos todos, e meu avô então começava a contar do evangelho, compartilhar suas experiências, das coisas mais extraordinárias que ele disse. Meus filhos, em algum momento da vida vocês perceberão que tudo vai ficar escuro, vocês não saberão que direção seguir, como agora, ficávamos todos ali acolhidos, tudo escuro. Mas nunca se esqueçam, Deus enxerga no escuro. Deixa o Senhor guiá-los. E terminava a sua fala lendo o profeta: se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Cristo ressurreto é a nossa luz na escuridão, meus irmãos. Portanto, vale a pena esperar no Senhor. E por fim, o Cristo que foi humilhado foi exaltado. Observe que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. E alguns comentaristas bíblicos, muito capazes, sugerem que, ao afirmar descendente de Davi, Paulo esteja, portanto, fazendo uma alusão à história de Davi. Antes de ascender ao trono, antes de ser o rei de Israel, é preciso lembrar, Davi foi perseguido, sofreu. Antes da glória tem a cruz. E Timóteo está vivendo dias difíceis. É como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, permaneça firme. Antes da glória vem a cruz. Timóteo então estava sendo encorajado a permanecer firme. E observe como é que ele termina, os versos 11 e 13. Fiel esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Que maravilha! Paulo, portanto, assim encoraja Timóteo. O que ele disse àquele jovem pastor serve para mim, para você, para nós todos, como indivíduos, como pessoas, cristãos professos, serve para a igreja. 26 anos. Ouvimos ainda há pouco um retrato 3x4 da história dessa igreja. Quantas lutas, quantas dificuldades. Passados 26 anos, aqui está um grupo de pessoas professando a sua fé no Cristo ressurreto. E por que isso é possível? Como isso é possível? Porque o que Paulo disse a Timóteo é verdadeiro. Devemos trazer à nossa memória que Jesus Cristo é o ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Portanto, eu quero encorajá-los aqui, como igreja, como irmãos na fé, permaneçam com os olhos em Jesus Cristo, nosso Salvador. E eu finalizo lendo as palavras do autor da carta aos Hebreus, que também escrevendo para um contexto difícil, muitos cristãos em situação de grande adversidade, ele disse assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Que nós todos recebamos do Senhor mesmo a graça de permanecer com os olhos nele, o Cristo crucificado e ressurreto. Que o Senhor nos abençoe. Pastor Joel.